Literário e não literário. Instituto Itapuã, professor Márcio, Literatura e História da Arte, nono ano, Ensino Fundamental. Vamos lá. Então, o que seria um texto literário e não literário? Partindo do conceito de texto como sendo um conjunto de palavras que formam um sentido relacionado a um contexto, podemos dividir os textos em dois grandes grupos, os textos literários e os textos não literários. Neste momento é importante a gente salientar que texto não é somente aquilo que vem escrito num pedaço de folha, num caderno ou num anúncio. Texto é tudo aquilo que provoca e que promove um sentido. Por exemplo, se eu der um sinalzinho de joia para vocês, eu completei um texto. Por quê? Você entende que eu estou usando uma aceitação, eu estou concordando com alguma coisa, estou cumprimentando alguém. Por exemplo, se eu cruzo os braços, fecho os braços, você sabe que eu não estou concordando com alguma coisa. Então, o texto não são só as palavras, são também tudo aquilo que a gente pode usar, como sinais, símbolos, né? Antigamente, em alguns desenhos, por exemplo, vários personagens usavam a fumaça para poder contar alguma coisa para o outro. E tem até uma brincadeira, olha, eu te encontro, eu te mando mensagem, nem que seja por fumaça. É mais ou menos nesse sentido. Então, vamos prosseguir. Então, a gente tem aí um exemplo, né, de um texto literário. Então, eu peguei um texto, uma imagem de um velho livro, e do lado aqui eu tenho também um texto não literário, que só pelo formato dele, a forma, a maneira com que ele foi desenvolvido, já dá para a gente poder entender que esse texto ele não é literário, e sim um texto informativo. Então, por que nós fazemos essa distinção? Então, qual é o objetivo de agora eu mostrar para vocês o seguinte, olha, preste atenção num texto literário e um texto não literário. Basicamente, é simples. Eu vou qualificar, eu vou ampliar a minha capacidade de compreensão textual. O que significa isso? A partir de agora, eu vou ter uma clareza para explicar para o meu aluno, para explicar para a minha família, como que funciona um texto literário. Então, quais são os objetivos dele? O que eu posso fazer com esse texto? Então, com isso, eu vou, além de ampliar minha capacidade de compreensão textual, vou também trazer para o meu texto segurança. Exemplo, se eu ler um texto de uma cultura diferente da cristã, judaica, ocidental, eu posso ter grande dificuldade de perceber. Por exemplo, uma invocação de um deus de algum lugar. Um texto africano, por exemplo, em que alguma divindade ela é buscada, ela é louvada. Pelo fato de eu não fazer parte desse grupo, eu vou questioná-los, eu vou debochar desse grupo? De maneira alguma. Então, quando eu entendo que um texto é literário, o texto não é literário, eu vou trazendo comigo várias situações importantes, inclusive as culturais. Então, por que fazemos essa distinção? Para estudar os tipos de textos existentes em nossa sociedade, é importante compreender como podemos usá-los, a fim de tornar nossa comunicação mais clara e aproveitarmos melhor a variedade de texto que temos ao nosso dispor, ou seja, ampliar nossa capacidade de compreensão. Para isso foi feita a distribuição dos textos por esses dois grupos, então o literário e o não literário. Então nós já estudamos no início deste ano que o texto literário é aquele que vai trabalhar com a ficção, com a narrativa, com a poesia, e nós vimos também que a literatura ela é a arte da palavra, ou seja, eu preciso de um texto escrito ou falado para analisar, para interpretar. Isso equivale a dizer que a maioria dos textos que existem podem ser colocados em um desses grupos. Os textos literários são aqueles que possuem a função estética, destinam-se ao entretenimento, ao belo, à arte e à ficção. Lembremos-nos das funções da literatura. Então, nós estudamos nas últimas aulas as funções da literatura. Se não me engano, nós gastamos 3 aulas para falar sobre isso. Então, retome lá o contexto daquelas aulas, vá lá no Classroom, veja a função de cada uma daquelas 5 classes que nós temos lá, para você se inteirar do assunto, caso tenha alguma dificuldade agora. Agora, e os textos não literários? São os textos com função utilitária. Então, veja bem, a palavra utilitária é diferente da palavra estética. É diferente da palavra função, a palavra ficção. Então, o que significa uma função utilitária?
Utilitária, qual palavra que eu enxergo dentro dela? Por exemplo, útil. Ou seja, se eu deixar um bilhete na porta do prédio que eu moro, cuidado, piso molhado, as pessoas que passarem por ali, elas vão ter o entendimento seguinte: eu preciso tomar cuidado porque eu posso escorregar. Agora, é diferente se eu ler em um texto, por exemplo, de Machado de Assis, contando que o piso estava molhado e o sujeito passou e deu aquele escorregão. E, buf, caiu no chão. Esse escorregão vai ser tratado de forma poética, vai ser levado para o campo da arte, para a ideia da ficção, porque ninguém caiu, senão por uma proposta do autor. Então, vamos seguindo. Então, o texto não literário ele tem a função utilitária, pois serve para informar, para convencer, explicar e ordenar alguma coisa. Quais são os exemplos desses textos? Nós temos os textos jornalísticos, os documentos históricos, os bilhetes, as placas, os anúncios e por aí afora. E agora a gente tem dois exemplos de textos literários e textos não literários. São duas receitas. A primeira receita é a Receita de Ano Novo, de Carlos Drummond de Andrade, publicada em 1979. E a outra é uma receita de bolo de fubá. Então eu busquei isso num site de culinária para a gente ver. Então agora eu vou dar o tempinho para você ler esses dois textos. Então o que você vai fazer agora? Você vai dar uma pausa na minha fala, vai ler o primeiro texto, depois você vai ler o segundo texto. Pois bem, espero que vocês tenham lido os dois textos, né, feito a análise desses textos. O que é fazer a análise de um texto? É verificar se ele está cumprindo aquele papel que você percebeu dele. Por exemplo, o primeiro texto. Qual que é o objetivo dele? É informar, é ajudar alguém a construir alguma coisa, ele tem uma função utilitária, ou a função dele ali, no caso, é poética? Da mesma forma, o segundo texto. Qual que é o objetivo dele? É informar, é explicar alguma coisa, ou a função dele está ligada às artes, à beleza, a toda delicadeza de se fazer um bolo, por exemplo? Não é? Como que a gente vai fazer isso? Então, agora eu tenho duas perguntas para a gente continuar na nossa compreensão textual. Qual dos textos lidos cumpre a função utilitária? Pois serve para informar, convencer, explicar, ordenar. Depois, qual dos textos lidos cumpre a função estética? Destina-se ao entretenimento, ao belo, à arte, à ficção. Então você pode voltar no texto e na explicação para ver. Então, olha, quem são os textos literários? São aqueles que possuem função estética, destinam-se ao entretenimento, ao belo, à arte e à ficção. Já os textos não literários são os textos com função utilitária, pois servem para informar, convencer, explicar e ordenar. Então eu vou lá na Receita de Ano Novo de Carlos Drummond de Andrade. Será que o objetivo dele é informar ou ele está trabalhando com a beleza da poética? Então, olha, para você ganhar belíssimo Ano Novo, cor de arco-íris ou da cor da sua paz. Então, agora, o que o autor está propondo para a gente? Que para ele, um ano novo bonito é um ano cheio de cores. E ele pode entender também que um ano colorido, um ano belo para uma pessoa, pode ser uma cor específica. Por exemplo, algumas pessoas, para passar de um ano para o outro, elas usam branco. Outras pessoas usam amarelo, o verde, por vários motivos, vários significados e até mesmo por várias crenças. Então, qual que é a proposta do autor aqui? Ele quer informar ou ele quer trazer a ideia da beleza? Agora, o texto Receita de Bolo de Fubá. Então, a gente tem do lado esquerdo os ingredientes e do lado direito o modo de preparo. Então, qual que é o objetivo aqui? Pré-aqueça o forno a 180 graus, temperatura média, com um pedaço de papel toalha ou pincel, unte com manteiga uma forma de bolo. O que é untar? Né? Provavelmente, quem já está mais por dentro das questões culinárias, né? A gente tem alguns programas de auditório, Masterchef, por exemplo, que você já viu alguém untando alguma coisa. A pessoa lambuza, né, aquela forma com manteiga, com óleo, azeite, alguma coisa parecida do tipo. Então, essa é a ideia de untar. Então, pois bem, qual é o objetivo desse texto?
Ele é trabalhar a parte da beleza artística ou ele vem para informar? Então você precisa me mostrar agora, né, como vai acontecer. Então, no primeiro texto do Carlos Drummond de Andrade, qual que é o objetivo dele? Ele tem o objetivo de informar, convencer e explicar, ou o objetivo dele é cumprir uma função estética, destina-se ao entretenimento, ao belo, à arte, à ficção? Né? Do texto 2, da mesma forma. Qual é o objetivo dele? Vejamos. Muito bonito, não é? O texto na voz, né, de Marília Gabriela. Ela é apresentadora, é também atriz, ficou muito famosa nos anos, se não me engano, nos anos 90, nos anos 2000, em que ela entrevistava várias personalidades do Brasil. Um pessoal muito importante, né, para a história da nossa nação, na questão cultural, principalmente. Pois bem, nós vimos que ela leu, ela falou o texto de Carlos Drummond de Andrade. Só que a forma com que ela falou é diferente do tipo de leitura que nós fizemos. Né? Primeiro que provavelmente você fez uma leitura só mentalizada da coisa, você não pronunciou as palavras. No caso da Marília Gabriela, ela pronunciou as palavras. E esse tipo de pronúncia, a eloquência que ela usou, a gente dá um nome para isso. Então, qual que é o nome disso? É declamar. Então, ela declamou um poema. Então, a gente pode perceber o seguinte, que o texto de Carlos Drummond de Andrade, a receita de Carlos Drummond de Andrade, é um texto poético, ou seja, é um texto literário. Porque ele buscou na forma, ele buscou no conteúdo, transmitir uma mensagem de beleza para as pessoas. E a beleza dele não é somente uma beleza romântica, de dias melhores, é uma beleza real, para as pessoas tratarem a vida como ela é, de forma real, não fantasiar nada e não esperar também maravilhas de tudo, de todo mundo. Particularmente, eu acho um texto sensacional, né? Um dos nossos maiores autores da literatura brasileira, foi muito criticado na sua época, mas hoje é aclamado em vários segmentos da sociedade. Vamos ao próximo texto.
Legal, né? Vamos ver. Será que a Tata Pereira, né, a youtuber, ela cumpriu o mesmo objetivo que a Marília Gabriela ao declamar o poema de Carlos Drummond de Andrade? Fica claro para a gente que não. Né? O objetivo dela é orientar, é ensinar, é explicar como preparar um bolo de fubá. É claro, não é, que por trás disso tem todo um aparato tecnológico por parte dela e ela também ganha dinheiro com isso. Se vocês entrarem no canal dela do YouTube, vocês vão perceber que ela tem milhares de seguidores. Então, é uma pessoa agora que ela faz desse serviço, né, dessas publicações, uma profissão. Então, o ganhar dinheiro dela consiste nisso. Então, eu espero que tenha ficado claro para todos nós, a partir de agora, o que é um texto literário e o que não é um texto literário. O texto literário ele cumpre o papel poético. O texto não literário, o objetivo dele é trazer uma informação, é esclarecer, ou seja, ele é bem objetivo. Você vê que ela não ficou durante a publicação do vídeo dela questões poéticas. Ela tem um traço, né, bem regionalista, que provavelmente faz parte do papel que ela exerce para poder até mesmo agariar, né, mais seguidores para o canal, mostrar que ela é uma pessoa simples, né, do povo. E isso tudo chama atenção, isso tudo traz, né, consigo vários seguidores. Então, isso é muito importante para a gente saber definir a diferença entre um texto literário e um texto não literário. Vamos seguindo. Então, o que a gente pode concluir? Concluímos que as receitas, receita de Ano Novo, de Carlos Drummond de Andrade, e a receita de bolo de fubá, né, da Tata Pereira, cumprem papéis distintos na sociedade. Enquanto o primeiro enfatiza a forma, então, qual que é a ideia da forma? Sensibilizar, emocionar e utilizar uma linguagem subjetiva, uma linguagem figurativa. Aí lembremos daquelas figuras de linguagem, né? Metonímia e por aí. Então ele tem uma linguagem poética. O segundo, a ênfase dele está no conteúdo. Então a Tata Pereira, ela tentou passar para o público dela como preparar um bolo. E vocês viram que ela fez questão de mostrar o passo a passo na hora de colocar os ingredientes, né? O modo de preparo. Então, por que ela fez isso? Porque ela explicou, porque ela informou e, acima de tudo isso, ela utilizou uma linguagem objetiva. Porque se ela usasse uma linguagem subjetiva, provavelmente muitas pessoas não dariam conta de entender que aquilo ali é um bolo de verdade. Não é? Então, qual é a diferença entre um texto literário e o texto não literário? Então, nós devemos voltar lá nos slides 3, 4 e 5 para reforçar o nosso conceito, né? Vamos voltar lá. Então, olha, partindo do conceito de texto como sendo um conjunto de palavras que formam um sentido, então, qual que é a ideia de formar um sentido? Eu transmito uma mensagem e alguém que vai receber aquela mensagem, ela vai compreender, ela vai entender aquilo. Então, eu estou diante de um texto. Relacionado a um contexto. Então, se eu falar aqui agora batata, feijão, você não sabe qual é o contexto que eu estou falando. Mas você pode pensar aqui, peraí, provavelmente pode ser uma lista de compras, provavelmente ele pode estar na hora do almoço falando assim, olha, eu quero batata e feijão somente. Mas a gente depende do contexto. Então, para você ver que sem o contexto, é dificílimo eu entender qual é a mensagem que está sendo passada por meio daquele interlocutor. Seguindo, né, podemos dividir os textos em dois grandes grupos, os textos literários e os textos não literários. Aí, seguindo, por que nós fazemos essa distinção? Para estudar os tipos de textos existentes em nossa sociedade, é importante compreender como podemos usá-los, a fim de tornar nossa comunicação mais clara e aproveitarmos melhor a variedade de textos que temos a nosso dispor, ou seja, ampliar nossa capacidade de compreensão. Meus queridos alunos, não adianta o sujeito ser expert em português, ter todo o domínio da língua portuguesa, se ele não conseguir diferenciar os diferentes tipos de texto que acontecem e que veiculam na nossa sociedade. Então, se ele não dá conta de perceber essas coisas, provavelmente ele vai ter aquele senso crítico dele bem restrito. Eu digo quase até sem existir, porque ele não vai conseguir entender coisas que fogem daquele campo de atuação dele, por exemplo. Então, exemplo, né, importante. Um religioso, um pastor, um padre, um rabino, eles precisam entender um pouquinho, ou pelo menos saber um pouquinho da linguagem da economia, para poder ajudá-los nos sermões. Um jornalista, por exemplo, não adianta ele só saber sobre economia,
se ele não entender que a sociedade precisa de infraestrutura, por exemplo. Né? Isso vale para todas as áreas, ok? Aí, seguindo, os textos literários são aqueles que possuem função estética, destinam-se ao entretenimento, ao belo, à arte, à ficção. Aí, enfatizo de novo. Vamos nos lembrar das funções da literatura. Porque quando eu compreendo aquelas funções, elas estão bem claras para mim, por exemplo, da catarse, né? Vocês vão se lembrar da nossa última aula, em que mostrei para vocês, Pede pro Rei, se eu ler aquele texto como se ele fosse um texto informativo, primeiro eu ficaria totalmente assustado. Agora, quando eu vejo aquele texto num parâmetro, numa perspectiva poética, não me preocupo tanto com o que está acontecendo ali, mas e sim a minha preocupação, o meu objetivo está na forma, como que o autor desenvolveu aquele texto, por quê, quem ele quis alcançar com aquilo tudo. Isso é muito bonito, é muito interessante, né? E sem contar que isso também amplia seus horizontes. Já os textos não literários são os textos com função utilitária, né? Eles têm uma utilidade bem simples e bem objetiva dentro da sociedade, pois eles servem para informar, convencer, explicar e ordenar. Aí a gente vai voltar lá para frente de novo. Então, para a gente encerrar, é fundamental reconhecer os objetivos comunicativos de um texto: informar ou emocionar. A compreensão dessas diferenças promoverá interpretações equilibradas e fundamentadas no contexto de produção e veiculação. É aquilo que se fala muito, não é? Provavelmente você já deve ter visto alguém dando uma entrevista ou se justificando depois de uma fala, dizendo o seguinte: olha, aquilo que eu falei foi retirado de um contexto. Então, o que significa isso? Um contexto é importantíssimo para se entender qual é o objetivo, qual era a missão daquela mensagem. Ok? Por exemplo, a literatura da tragédia, que eu já disse agora há pouco sobre Édipo Rei, não é adequada analisá-la numa perspectiva explicativa, informativa. Pelo contrário, a análise está na forma, ou seja, os elementos usados pelo autor para se alcançar o resultado, sensibilizar a plateia, promovendo a catarse, uma função da literatura. Então, quando Sófocles escreveu, projetou, imaginou Édipo Rei, ele tinha um objetivo bem claro, não era informar a sociedade, não era contar para a sociedade o que estava acontecendo, problemas sociais, por exemplo, e sim impactar uma sociedade naquele momento com situações que poderiam vir a acontecer dentro de um campo poético, não é verdade? Ok? Então aqui eu preparei um pequeno apanhado do que é texto literário e texto não literário. Então vamos lá, começando com uma pergunta, né? Toda vez que você começa com uma pergunta, você promove no outro uma reflexão. Aquilo que a gente chama de perguntas retóricas. O objetivo não é fazer a pessoa responder prontamente, sim ou não. Mas, claro, fazê-la refletir. Então, vamos lá. Então, depois de nós termos lido o texto de Drummond, lido aquela receita de bolo, depois assistindo a declamação da Marília Gabriela e depois o preparo pela Tatá Pereira, a gente viu ali que tem uma forma, né? Existiria um modelo para diferenciar, separar os textos literários dos não literários? Então, eu coloquei duas tabelinhas. Do lado esquerdo, o texto literário. Qual que é a ênfase dele? Qual que é o objetivo dele? É na forma. Então, qual que é a forma? Uma linguagem conotativa, de ficção, recriação da realidade. Então, os textos literários, eles cumprem esse papel de recriar cenários da sociedade. Por exemplo, eu já fiz essa brincadeira com vocês, o super-homem. Ninguém se assusta quando vê o super-homem com a cueca para fora da calça, não é? A cueca dele vermelha em cima de uma calça azul. Se você sair na rua da mesma forma que o super-homem aparece nos filmes, as pessoas vão dar risada de você. Mas no filme, aquele vestuário faz todo sentido para ele, né? Nas histórias em quadrinhos, nos desenhos animados. Então, uma linguagem poética, subjetiva, tem o objetivo de sensibilizar, emocionar. Já o texto não literário, a ênfase está no conteúdo. A linguagem é denotativa, é a tradução da realidade. Então, ele não vai representar a realidade. Ele vai traduzir essa realidade para a sociedade. Então, a linguagem precisa ser objetiva. Um jornalista, por exemplo, se ele ficar enrolando o público, ele vai ter total descrédito. Então, aquilo que ele diz tem que ser verdade ou parecer com a verdade. Aí aqui a gente pode até fazer uma reflexão também sobre a nossa sociedade. Será que realmente os meios de comunicação, as mídias, aquilo que eles nos apresentam é realmente a verdade? Como que eu vou saber disso? Adianta eu perguntar para alguém? Provavelmente não. Então, o que eu preciso saber é estudar. Eu preciso me inteirar dos assuntos, né?
e, por fim, informar. Então, um texto literário ele pode também explicar, ele pode informar. Então, você vai fazer essa reflexão comigo. Um texto não literário ele pode sensibilizar, ele pode emocionar. Por exemplo, uma reportagem, em vez de informar, ela pode sensibilizar o público. Depois de você assistir a um comentário de um jornalista, você pode ter vontade de chorar, por exemplo, se emocionar com alguma situação. Então, vamos lá. Agora é a sua vez. Então, o que eu quero que você faça agora? Uma pesquisa, né, para você ver como a coisa acontece. Então, qual que é a nossa pesquisa? Você vai pesquisar uma reportagem jornalística capaz de sensibilizar. Então, agora a gente vai fazer um movimento ao contrário. Nós vimos que o texto não literário, o objetivo dele é informar. Mas agora nós vamos buscar um texto não literário que o objetivo dele é se aproximar daquele texto que a gente viu literário, de sensibilizar, de emocionar o público. Então, você precisa informar a fonte de pesquisa, ou seja, qual foi o jornal que você encontrou, qual foi o dia, não é? Você precisa transcrever o título, o lead é aquela pequena informação, o subtítulo que aparece logo depois, não é? Aquele primeiro parágrafo também, se você quiser usar sem nenhum problema. Em seguida, você vai resumir esse fato. Então, você precisa me contar o que aconteceu, ok? Por fim, explique o que lhe emocionou, sensibilizou no texto. Então, aquele texto mexeu com você, sensibilizou você de alguma forma, coloque isso no papel, tá certo? Essa atividade, por exemplo, vai ser feita no próprio caderno, porque você precisa dela para estudar para as nossas provas, não é? Depois, a segunda parte desse exercício, você vai pesquisar o poema de Manuel Bandeira, O Bicho. Esse poema, para mim, sensacional. O poeta ele consegue perceber situações da sociedade que a gente vê durante todos os dias, a gente vê todas as semanas, durante os anos, e a gente não consegue ver aquilo que ele conseguiu passar através das palavras, né? Uma vez que a literatura é a arte das palavras. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ver se nesse texto a ênfase dele é exclusiva na forma ou se a ênfase dele é exclusiva no conteúdo. Ou se ele juntou as duas coisas, ele pretendeu, com a informação e com a poesia, trazer uma reflexão para a sociedade. Ok? Justifique sua resposta no caderno, utilizando o conceito. Então, você precisa voltar no conceito e ler. É importantíssimo, neste momento, você sempre retomar o conceito, porque aí você vai fixar esse conceito e, com a apresentação de novos cenários, você vai consolidar o aprendizado. Ok? Por fim, eu deixei aqui 2 textos para vocês assistirem depois. Então, um texto é lá daquele site, o site Descomplica, é muito legal. E o outro é a Introdução à Literatura. Grande abraço, até mais, obrigado.